Amigos da Rede Vida e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, eis-nos novamente aqui, porque a nossa missão é esta, é bem dentro do espírito do Concílio Vaticano II, do Ano da Fé. Importantíssimo Ano da Fé. Levar o nosso povo à compreensão da Sagrada Escritura. Há 2 anos atrás, se não me falha a memória, o Santo Padre escreveu exatamente uma exortação como conclusão do penúltimo sínodo a respeito da Léxio Divina, lembra-se? Da leitura da Palavra de Deus. Sim. O sínodo foi sobre a Palavra de Deus. Pois é, a Palavra de Deus está à mão dos fiéis. Agora, é claro, um programa como este é um programa sempre necessário, porque não adianta colocar, adianta um pouco, colocar a Bíblia na mão de todo mundo, se não der uma explicação. Vocês que nos assistem, vocês que nos escutam, que nos veem diariamente, são privilegiados, porque podem, com a Bíblia nas mãos, seguindo o texto, fazer uma compreensão, obter uma compreensão profunda daquilo que está sendo apresentado. Nós tínhamos parado no capítulo 10º, versículo 13. Mas vamos retomar o versículo 13, porque ele não foi completado. Porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Aqui, nós estamos sempre na explicação da alegoria do pastor. Jesus se contrapõe a mercenários que no seu tempo eram as autoridades religiosas, oficiais e fariseus, juntamente com saduceus, que não tinham nenhum amor às ovelhas e muito menos pensavam em dar a vida pelas ovelhas. O texto foi escrito depois que Jesus deu a vida literalmente e através da sua morte reuniu muitos, e nós também. Nós somos os frutos desta morte, deste bom pastor que se sacrificou a este ponto a nosso respeito. Eu estava fazendo umas interferências mostrando que na igreja existem também pastores e todos nós ordenados somos pastores do povo de Deus. Melhor, somos um prolongamento ou diversos prolongamentos do único e verdadeiro pastor que é Jesus. Mas isto com uma condição, com a condição que sejamos verdadeiros pastores, com a condição de que o coração de Jesus seja o nosso também, que nós tenhamos amor àqueles e aquelas que nos são confiados. Podem ser gente simples, aliás, Jesus se cercou só de gente simples, um ou outro mais abastado, mas a grande maioria foi gente absolutamente simples. Não importa que tipo de gente é, basta que seja gente e que seja gente à procura de um ideal e de uma meta na vida. Para esses está Jesus. Os mercenários são aqueles, bem, trocando em miúdo, no tempo de Jesus eu já falei, quem eram os mercenários e os falsos pastores? Os reis de Israel e Judá, os falsos profetas, os sacerdotes que não levavam uma vida digna, que não amavam as ovelhas, e hoje são aqueles que não receberam mandato de pregar, mas pregam por conta própria. Ninguém tem o direito de pegar o evangelho e ir pregando por aí. Nós somos enviados.
enviados por alguém de autoridade. Assim se dá numa sociedade decente, composta e, sobretudo, organizada. Em segundo lugar, e isto é mais importante que o primeiro, o mercenário atual é aquele que se importa com o bolso. Infelizmente, estes existem. Existem e estão muito perto de cada um de nós. Acenam com milagres, acenam com facilidades, acenam com triunfos neste mundo, com dinheiro, com sucesso, com saúde, numa palavra, com materialismo e, sobretudo, dinheiro. E isto tudo em nome de Deus. Eu disse, este é o anti-evangelho. Estes são os anticristos. Essas ovelhas não pertencem a Jesus Cristo. Não pertencem. Infelizmente, são ovelhas que, a respeito desses pastores, diz Santo Agostinho, estão preocupados em beber o leite das ovelhas e em tosá-las muito bem para se agasalharem com a sua lã. Mas não lhes interessa nenhum proveito espiritual. São muitos hoje e gozam até de uma certa credibilidade por uma boa parte do povo, hein? Sim. São mercenários. São realmente chefes de seitas. Vejam, começa aqui. Daqui a 3, 4, 5 anos estão no Congresso Nacional. Fazendo o quê? Não é lugar lá de pastor, lá é lugar de deputado. Mas por que o pastor tem que ser deputado? Facilitações. No nosso país, a igreja não está separada do Estado? Não deveria o pastor fazer o trabalho do pastor e deixar o deputado que fizesse o trabalho do deputado? Por que o pastor quer ser deputado? Por que o pastor quer ser senador? Por que o pastor quer ser governador? Que sentido tem isto? E sabem, infelizmente aqui no Brasil, um deputado, um senador, ganha mais que o presidente dos Estados Unidos. E também tem o sentido do poder, hein? É claro. Poder, dinheiro. Facilitações. E tudo isto mais ou menos misturado com religião. É isto. Padre, aqui no texto do capítulo 10º, a gente lendo tem uma clara visão do que é o certo e do que é o errado. Quem é o bom pastor e quem é o mau pastor, quem é o ladrão. Na vida, a gente não enxerga com a mesma clareza, tanto que existem muitos maus pastores que têm um rebanho grande. Como é que uma ovelha, nós que somos ovelhas diante desse mundo, como é que nós fazemos para no nosso mundo hoje distinguirmos o bom do mau pastor dentro das nossas vidas, com aquilo que acontece conosco no dia a dia? Uma série de, digamos, pontos que devem ser examinados. Em primeiro lugar, examine a vida desse pastor. É um pastor que estudou, que se preparou num seminário decente. É alguém que devota a sua vida inteiramente ao Evangelho. É alguém despreocupado com riqueza, com dinheiro, com poder, com mansões, com fazendas, com bem-estar material. É uma pessoa inteiramente evangélica, é uma pessoa que encarnou o Evangelho. Além disto, é uma pessoa que prega o Evangelho como deve ser pregado. Jesus não disse: alegrai-vos neste mundo, regozijai-vos neste mundo, sucesso neste mundo, dinheiro à vontade, triunfo a mais não poder. Jesus não disse esta linguagem. É preciso ter um discernimento, e o povo fiel
decente, tem esse discernimento, que é a luz do Espírito Santo, não é? Para distinguir o joio do trigo. Agora, existem aquelas ovelhas também que não estão muito interessadas em ouvir a voz do pastor, do bom pastor, em ouvir a voz de Deus, mas estão interessadas em resolver problemas pessoais. Problemas de saúde. Infelizmente, o nosso sistema de saúde brasileiro está quase falido. Acho que posso usar esse termo. Não? Pois é. Não existe moradia, não existe educação, não existe medicina ao alcance de todos, não existe remédio ao alcance de todos. Num desespero, essas pessoas vão atrás desses missionários, desses pastores e missionários, na verdade mercenários, que prometem o que eles sabem que não podem cumprir. Mas não se esqueça, metem a mão no bolso das pobres ovelhas e, como diz Santo Agostinho, bebem-lhe o leite, a mais não poder, e se agasalham fortemente com a sua lã. Aí está. Já que falamos disso, então, talvez se o senhor pudesse explicar um pouco a questão material, econômica, financeira que as pessoas buscam nessas seitas, né? E num primeiro momento até obtém um certo resultado. Como explicar isso, né? Você repita, vamos fazer o intervalo? Sim. E você repete a pergunta, por favor. Volta ao nosso segundo tempo, onde paramos. Sim, então, você tinha feito uma pergunta. Uma pergunta. Aproveitando o senhor falando sobre os mercenários e essa situação que se encontra hoje sobre seitas que percebemos... E não só no Brasil, hein? Ah, sim, no mundo inteiro. E não só evangélicas, como outras também. Agora, percebemos aí que muitas pessoas vão atrás de buscam um resultado, uma melhora econômica financeira. E percebe-se também que encontram, num certo momento, um resultado positivo daquilo que buscam. Como explicar isso como verdade, Se buscam vantagens financeiras, não estão buscando a Deus. Já começa por aí? Sim, não há uma pureza de intenção. Ora, se eu buscar dinheiro, eu posso encontrar dinheiro. Em algum lugar eu posso encontrar, até por meios ilícitos. Mas olhando por essa questão espiritual, nesse caminho evangélico, porque a gente percebe um fundamentalismo, perdoe-me interromper aí, aquela questão de que Deus tem, a gente ouve por aí, né? Não acompanho muito bem isso, mas eu sei que tem alguma conversa como Deus favorece as pessoas que pedem insistentemente, coisas desse tipo que vez por outra somos questionados Não, Deus não prometeu absolutamente nada de material neste mundo. A igreja não foi fundada por Cristo para resolver problemas de saúde, para resolver problemas de moradia, que são necessários. Certamente. São necessários para resolver problema de analfabetismo, para resolver problema de escolaridade, para resolver problema de emprego. A igreja não tem esta função. Jesus não fundou a igreja para isto. Quer dizer, para isto existe o ser humano, existe a racionalidade do ser humano, existem as sociedades organizadas, existem os governos. Estes sim estão interessados e devem buscar o bem material, o conforto material dos que são seus subordinados, dos que são governados. Não é função da igreja substituir-se ao Congresso Nacional. Não é função da igreja substituir-se ao Executivo ou ao Poder Judiciário deste mundo aqui. A igreja tem uma outra finalidade que nenhum desses três poderes tem, que é exatamente anunciar o Evangelho. Não vamos pretender que o Evangelho seja anunciado no Congresso Nacional em Brasília ou no Palácio do Planalto. Não, ele tem que ser anunciado do púlpito por pregadores qualificados.
qualificados e identificados com a palavra de Deus. É isto que se pede de um bom pastor. Agora, a igreja não pode mesmo resolver os problemas que fogem do seu alcance. Às vezes ela o faz subsidiariamente e quando falta, por exemplo, em países onde não há praticamente nada, ela tem que alfabetizar, ela tem que cuidar da educação, por caridade. Paulo VI falava isso na Evangelii Nunciandi, mas faz isto subsidiariamente, temporariamente, por caridade. Mas assim que chegar o governo, ela deve entregar. Então podemos entender claramente aí que aqueles que se assim colocam são mercenários e salteadores, né? Prometendo, prometem resultados econômicos, financeiros. Mas evidente, isto é o anti-evangelho. Jesus não prometeu nada nesse mundo. Pelo contrário, diz que quem perder a vida neste mundo, a recupera na vida eterna. Mas esta página arrancam, porque é uma página antipática. Esta não dá para falar, né? Entrai pela porta estreita. Como é que mercenário Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Mas não é bem esta a linguagem que se fala. Não. Aliás, não se fala em cruz e seguir, né? Em cruz, então, é muito menos. Pois é. Ele sofreu por nós, nós não temos que sofrer mais nada. Ele já fez tudo por nós. Nós só temos a ganhar. Isso é um protestantismo. Mas não é o protestantismo verdadeiro. Não é o protestantismo, digamos, sério. O tronco que proveio da reforma. Este é o protestantismo pentecostal. São as seitas pentecostais que se organizaram entre o século XIX e o século XX. Isso. É isso mesmo. Que daria uma outra teologia aí. Seria bem longo também. É a teologia da prosperidade que falam, não é verdade? É o anti-evangelho, repito em poucas palavras. Também. Retomando o texto, nós paramos no versículo 15. Eu vou ler desde o 14 para que faça sentido. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz. Este último versículo aqui é um versículo interessante. Tenho outras ovelhas que não são do meu redil. Quem são essas ovelhas de Jesus que não são ainda do seu redil? Nós devemos imaginar que antes de surgir o cristianismo, surgiram seitas messiânicas que veneravam Jesus. Estas seitas messiânicas se transformaram em igrejas locais, e o termo eclesia já se encontra no Novo Testamento. Estas igrejas locais eram verdadeiras comunidades, e a de João, de onde surgiu este evangelho, era de uma destas comunidades, de uma destas igrejas locais. Nós devemos imaginar que ao lado desta de João devia haver as de Paulo. Nós conhecemos bem as igrejas fundadas por Paulo. Deveriam existir igrejas que tinham a liderança de Tiago, de Jerusalém, o parente de Jesus. Nós devemos imaginar igrejas que se remontavam a Pedro. Havia um partido de Pedro em Corinto e outros apóstolos. Esta comunidade, ao contrário dessas outras que acabo de mencionar, a comunidade de João, foi a que chegou mais explicitamente, mais profundamente na compreensão cristológica de Jesus divino, Filho unigênito de Deus, e na Eucaristia, no seu significado profundo, real, sem metáfora alguma.
é carne e sangue de Cristo. É possível que essas ovelhas que não sejam ainda deste aprisco fossem as ovelhas apostólicas, que ainda não tivessem chegado a este profundo conhecimento de Jesus, que é uma só coisa com o Pai, como vem escrito aí. Então é necessário que eu as recolha. O que aconteceu? No final do século I, houve um racha enorme nesta comunidade aqui, porque ela afirmou a divindade de Jesus muito mais que as outras. Mas, caminhando muito nesta direção, houve alguns que se esqueceram da humanidade e se transformaram numa espécie de monofisitas, uma única natureza, a natureza divina. E mais tarde entraram para os movimentos pré-gnósticos do segundo século. Esta comunidade, rachada, quase que desfeita, foi pedir guarida, acolhida nas outras comunidades. As outras comunidades a acolheram, mas com certas negociações. Esta comunidade não estava de maneira nenhuma disposta a abrir mão da divindade de Jesus e do realismo da Eucaristia. Mas as outras já tinham desenvolvido uma hierarquia, que esta aqui não. Então um compromisso foi feito. Nós aceitamos esta visão da divindade de Jesus e do realismo da Eucaristia, mas vocês, por outro lado, vejam o que aconteceu com vocês e agora aceitem a hierarquia. Deus continua a falar por quem Ele quiser, porém a hierarquia tem o carisma do discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. O compromisso foi selado, as comunidades apostólicas se deram a mão com a comunidade joanita e na virada do século I nasceu a grande igreja que 20 anos mais tarde receberia de Inácio de Antioquia o nome de Acatólica. Tenho outras ovelhas, era preciso formar a grande igreja a partir destas comunidades apostólicas. Está bem claro? Sim. Bom, mas agora temos que encerrar o nosso programa e as outras perguntas ficam para o próximo. Muito obrigado pela audição. Um bom domingo a todos. Até a próxima semana. Até a próxima semana.